A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. Nós vamos meditar hoje no Salmo de Davi, de número 37. É um salmo que tem 40 versículos e todas as vezes que eu vou gravar um podcast, eu me preocupo em falar aquilo que é importante, mas sem ser muito longo. E olha que hoje nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é um salmo fantástico e bem grande. E quando eu li, a minha Bíblia ficou toda colorida e eu separei esse salmo, meus queridos, em 4 categorias, né? O que acontecerá com os maus, o que acontecerá com os justos, o que o Senhor fará e o que o justo deve fazer. Porque alguns verbos, eles são muito claros, né? Na nova versão internacional, fica muito claro qual deve ser o nosso posicionamento enquanto filhos de Deus. Não significando que é fácil manter esse posicionamento, né? Cada um sabe o que está passando no momento que está passando. Davi sabia o que estava passando quando escreveu esse salmo e quais foram as memórias que trouxeram ao coração dele o desejo de escrevê-lo. Mas eu grifei para ter no meu coração, todas as vezes que eu passar por esse trecho da Bíblia, muito claro aquilo que Deus deseja que eu faça. Então, vamos começar? Salmo 37, versículo 1. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos. A palavra que não se aborreça, né? Aborreça, a tradução literal desse verbo é não te esquentes. Sabe a ideia de quando a gente vai ficando aborrecido, nervoso, aquilo nos causa um incômodo por causa de algo que nós estamos presenciando, vendo, escutando? Bom, é exatamente esse o sentido que Davi quis trazer para esse versículo de número 1, né? Quando nós vemos que os homens maus, eles estão de alguma maneira prosperando e a gente fala, como é possível que essa pessoa que é tão injusta esteja se dando bem? Bom, a Bíblia vai dizer pra gente, não se esquente, né? Não se aborreça, não se irrite. Por quê? Versículo 2. Porque, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então, o princípio do Salmo é para nos dizer exatamente o seguinte: nós, como filhos de Deus justos, vamos passar por lutas. E mesmo quando nós vemos a pessoa má, né, o ímpio, aquele que não teme a Deus prosperando, nós não devemos ficar nervosos com isso e nem sair do caminho. E aí ele vai completar. Vai começar uma sequência aí a partir do versículo 3, que tem todos aqueles verbos que eu te falei. Todos não, porque tem mais alguns espalhados, mas confie. Grifei, confie. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Pare por aqui, vamos parar no versículo 11. Bom, nessa porção da palavra de Deus, nós encontramos vários verbos que dizem para nós, olha, ainda que muitas vezes você seja injustiçado, que você não está sendo bem-sucedido no que você está fazendo e algumas pessoas ao seu lado que não temem a Deus estão, que isso não perverta o seu coração, que isso não faça passar pela sua cabeça coisas do tipo, que adianta eu fazer o certo se quem faz errado está melhor do que eu? Que adianta eu me esforçar para caminhar com o Senhor se a outra pessoa que está lá fazendo tudo errado, todo mundo gosta dela e ela está sendo bem-sucedida? Esses versículos, essa parte inicial, fazem uma separação muito clara, deixando muito patente aos nossos olhos que toda essa bondade, entre aspas, né, toda essa coisa boa que parece que o injusto desfruta socialmente, vamos falar dessa maneira, tudo isso vai passar como a relva verde, vai murchar, né? Como nós vimos aqui no versículo 10, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, né? E o juízo virá, né? O juízo muitas vezes não vem pelos homens, não é verdade? Mas
vem pelas mãos do Senhor. E a nós que estamos, entre aspas, né, fazendo o certo ou buscando fazer o certo, cabe a nós continuar no caminho justo. Então, se a pessoa que todo mundo gosta mente e você está pensando, poxa, ela está sendo bem-sucedida, você não vai mentir também. Você se mantém firme, sendo reto. E quando a Bíblia fala, né, por exemplo, no versículo 3, que fala que o justo vai habitar a terra, também aparece que receberão a terra por herança, do versículo 9. Eu já mencionei isso no outro salmo. Para nós, essa ideia de habitar a terra talvez seja uma coisa meio fora do nosso contexto. Mas quando aqui o salmista está dizendo que os justos vão habitar a terra, pense, está falando de Deus dar vitória nas batalhas, está falando de eles vencerem o inimigo, possuírem uma terra, construírem uma herança, está falando de prosperidade, está falando de ser bem-sucedido, está falando de conseguir se estabelecer, está falando de conseguir realizar o que se planejou. Então, ser bem-sucedido, conquistar a terra, está falando de alcançar o favor de Deus. Meus queridos, não nos enganemos olhando para os ímpios e para aqueles que não temem a Deus, que eles fazem aquilo que é errado, pensando que Deus está ausente. Deus não está ausente. Então, você, versículo 7, descanse, não fique ansioso, você entregue. Sabe no versículo 5, que diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor? Essa palavra entregue, no original hebraico, significa rolar. E sabe o que significa? É a mesma ideia de você rolar o seu fardo para longe, você rolar, você realmente se desfazer disso. Então, quando diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, tá falando realmente de você orar a respeito de uma coisa. Vou dar um exemplo. Imagina que você está lá no seu trabalho e tem uma pessoa que se volta contra você. Qual que é o teu papel em relação a essa pessoa? Orar por essa pessoa para que Deus mude o coração dela, tratá-la bem, né? Você não vai pagar o mal com o mal, mas você vai entregar esse caminho ao Senhor, você vai rolar esse fardo para frente. Você não vai ficar pensando na sua mente, você não vai ficar nutrindo sentimentos ruins, você não vai ficar arquitetando maldade. Ao contrário, rola isto para Deus. Ore e mantenha-se justo, né? Você faz a sua parte, mas todo mais, a justiça, o teu escudo, a tua fortaleza, é o Senhor. Você não esquenta a cabeça com isso, não, você não se esquenta, como diz o versículo número 1. E o versículo 13 vai continuar assim: o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Uau! Né? O Senhor é aquele que sabe quem é o trigo, quem é o joio, né? Quem é por fora bela viola e que por dentro é pão bolorento. Não cabe a mim e você queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente faz a nossa parte diante de Deus e cada um cuida da sua salvação, da sua vida, do seu compromisso, do seu chamado, né? Não estamos aqui para julgar, né, os ímpios, no sentido de querer ser responsável por eles. E até mesmo em relação ao nosso irmão, o nosso irmão na fé. Nós podemos aconselhá-lo, nós podemos amá-lo, podemos mostrar a direção, mas se ele resolver andar pelo caminho errado, ok, a gente vai orar por ele. Também não temos o direito de ficar falando mal dele pelas costas, porque falar mal, fofocar, maledicência, tudo isso é pecado. Então, a gente ora e pede que o Senhor faça algo a esse respeito. Verso 14. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Olha só, né? O salmista vai dizer pra gente, a forca que eles armarem para enforcar o outro é a mesma forca na qual eles serão enforcados. E eu espero que você tenha pego a referência de Ruth aí. Ruth não, de Esther. Se não pegou a referência de Esther, quando a gente estudar esse livro, você há de lembrar disso. Versículo 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. E eu circulei esse versículo aqui na minha Bíblia, meus queridos, porque eita verdade absoluta. Eu já falei isso aqui numa das meditações. Às vezes, acho que eu vou tomar uma água, né, gente? Tô enrolando a língua aqui. Ok, bom negócio. Espera, bebeu a água. Muito bem. Às vezes a gente pensa, a gente tem aquele pensamento errado. Ai, se eu tivesse dinheiro. Ai, se eu tivesse tal carro. Ai, se eu pudesse viajar. E a gente projeta a nossa felicidade naquilo que nós possuímos ou poderíamos possuir. Né? Puxa, eu não sou feliz porque eu não tenho. Olha, essas férias eu não viajei. E Davi,
por diversas vezes, Salomão também vai falar para a gente, não é verdade. Né? A nossa alegria verdadeiramente está no Senhor. E a gente precisa manter essa fonte de vida endereçada em Deus. Se nós colocarmos a nossa alegria, a nossa energia, a nossa felicidade nas pessoas, nas coisas, a gente vai quebrar a cara. Mesmo que seja o filho, mesmo que a gente ama e que nos ama, mesmo que seja o nosso esposo, que nós amamos e honramos, a nossa esposa. Gente, nenhum ser humano tem capacidade de nos fazer felizes. Né? Filhos crescem, filhos vão estudar, filhos vão morar fora, filhos não estão sempre conosco, né? Marido, esposa, cada um tem o seu ritmo de vida. A nossa alegria tem de estar no Senhor. E esse versículo está falando assim: melhor é o pouco do justo. Então, se você estiver com Deus, o pouco vai ter alegria. Se você tem pouco e não está tendo alegria, vamos falar com Deus em oração e perguntar: Pai, por que eu não consigo estar contente com o Senhor? E por que eu projeto nas posses o motivo da minha alegria? Porque aqui está dizendo do que a riqueza de muitos ímpios. Porque muitos ímpios, meus irmãos, muitas pessoas que a gente vê nas redes sociais sorrindo, com fotos, bocas, não sei o quê, né, exibindo seus casamentos perfeitos. De repente, infelizmente, também não falo isso com alegria, de repente tudo desaba. Por quê? Porque talvez a força do seu braço, né, e a falta de dependência de Deus, obviamente, é o que estava ali sustentando o relacionamento. E na força do braço a gente não consegue por muito tempo, essa é a verdade. Vamos continuar? Verso 17. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Aleluia, né? É o Senhor que nos sustenta. Verso 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Oba, receba essa palavra. Versículo 19. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão da fartura. Aleluia, né? Que nós lembremos disso. Nos dias ruins, porque os justos também passam por dias de adversidade, né? Aquela ideia falsa de, eu tô com Jesus, agora é só vento a favor. Não é verdade isso, né? Se você comprou essa ideia, não é o mesmo evangelho de Jesus. Vai lá ler, né, os evangelhos, você vai ver que Jesus fala outra coisa, né? Então aqui está dizendo que quando vier o dia mau, o dia da adversidade, nós não vamos ficar decepcionados. Até porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Quer Deus nos responda como pedimos, ou quer outra coisa aconteça, Ele é o Senhor. E Ele está no lugar que sempre esteve, que é no controle de todas as coisas, né? Continuando, verso 20. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Olha, vou fazer uma observação aqui. Se você pega as coisas dos outros e você não devolve, esse versículo está dizendo que você parece mais com o ímpio do que com o justo, amém? Porque o justo ele empresta com generosidade e quando ele pega emprestado de alguém, ele devolve. Recebe aí um hashtag me devolve. Fique esperto. Verso 22. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Nossa, vamos parar aqui um pouquinho, gente. Primeira coisa, o homem que agrada o Senhor, ele está andando e muitas vezes quando ele está andando, ele tropeça, mas ainda que ele tropece, ele não vai cair. Sabe por quê? Porque o Senhor vai tomar ele pela mão. Então, eu e você, nós temos um papel em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Fazer as coisas à moda de Deus. Perguntar para o Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça sobre isso? E semear a boa semeadura, porque daí a colheita, meus irmãos, está garantido. E se em algum momento a gente tropeçar, seja porque a gente tomou uma decisão errada, achou que era da vontade de Deus, aí não era, deu ruim, ainda que a gente tropece, a mão do Senhor está lá. E quando diz aqui assim, o Senhor o toma pela mão, eita glória, eu me lembro de Isaías, né? O Senhor dizendo que ele vai nos tomar pela mão e ele vai dizer, eu te ajudo. E glória a Deus. Mas Rita, ninguém me estendeu a mão. Se você estiver caminhando com o Senhor, Deus te estende a mão. E Ele abre uma porta onde não tem porta. Ele abre uma saída onde não há saída. Você só precisa permanecer nele, ok? Continuando, verso 25. Maravilhoso esse verso. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão.
Enquanto a gente vai ver no livro de Provérbios que o preguiçoso mendiga o pão, né? Nós vemos aqui na palavra do Senhor dizendo que Davi afirmando categoricamente, né? Dizendo, olha, com todos os anos de vida que eu já tive, eu nunca vi um justo desamparado. Ou seja, Deus sempre se levanta ao seu favor. Porque, versos 26, ele é sempre generoso e empresta com bondade. Seus filhos serão abençoados. E agora, pega aí mais uns verbos que fazem parte da vida do justo. Desvie-se do mal, verso 27, e faça o bem. E você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria. A gente não fala borracha, a gente fala coisa boa. Depois, e a sua língua fala conforme a justiça. Olha, vou fazer uma observação aqui. É muito importante a gente cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Porque Tiago fala pra gente que as nossas palavras, elas são muito importantes. E eu vou dizer pra você uma coisa. Desde quando eu conheci o Senhor foi mudando as minhas palavras. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu falava... Sabe quando você fala coisas? Mas acho que vai acontecer tal coisa. Mas se acontece tal coisa. Sabe, as palavras têm poder, meus irmãos. Às vezes é melhor a gente simplesmente dizer, que se cumpra a vontade de Deus, do que ficar liberando palavras. Então, se for pra falar palavras, né? Ao invés de falar, esse salário não vai dar pra nada. Com certeza, essa máquina tá velha, certeza que vai quebrar. Ou a criança tá lá pulando, você fala, vai cair. A gente tem uma maneira de abrir a boca para falar bobagem, né? Ao invés de falar essas coisas negativas, ou você fala uma coisa positiva, ou você não fala, você ora. Deus, em nome de Jesus, protege essa criança. Ao invés de você gritar, vai cair! Não seja essa pessoa, né? A língua fala conforme a justiça. Verso 31. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Então por que a boca dele fala coisa boa? Porque no seu coração tem a lei de Deus, tem a palavra do Senhor. Verso 32. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Mais um verbo aí, mais 2. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Deus tem uma vontade, a vontade do Senhor vai na frente e você segue atrás. E quando fala de espere no Senhor, você que está me ouvindo aí, se você é do tipo aceleradinho, que quer tudo para ontem, vou te dizer uma coisa, não funciona assim, amém? Tem coisas que o Senhor responde rápido, tem coisas que o Senhor demora para responder, porque, né, tem coisa de Deus que é sim, tem coisa de Deus que é não, e tem coisa de Deus que é espera. Se você está orando, você está buscando fazer a vontade de Deus e não veio uma resposta, espera. Não toma decisão. Não vá para a direita, não vá para a esquerda, não tome nenhuma decisão sem ouvir a voz do Senhor. Eu sempre me lembro da história de Saul. Eu me lembro de Saul sacrificando e não esperando o profeta. Todas as vezes essa passagem vem no meu coração, quando eu penso em esperar. Porque o profeta estava a caminho. Ele sacrificou apressado, por medo que o povo fosse embora na hora da batalha, e ele ficasse sozinho, e deu ruim. E depois ele tomou bronca do profeta e desagradou o coração de Deus. Não façam isso, vamos esperar. Continuando a metade do versículo 34. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Agora, mais uma vez, Davi vai afirmar categoricamente, né? Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Aleluia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Que você receba do Senhor hoje forças para continuar fazendo certo. Ainda que você tenha passado por lutas até aqui e várias vezes ao você olhar para aqueles que não temem a Deus, você pensou, tô cansada de tentar fazer certo e só, entre aspas, né? A gente fala, só me ferrar. Pare já com isso, volte desse pensamento horroroso e vamos esperar no Senhor, vamos confiar nele. A bênção para quem anda nos caminhos do Senhor. Não se iluda com a bênção, entre aspas, das pessoas que andam longe da vontade de Deus. Isso vai passar. Cada um de nós vai se encontrar com o nosso Salvador. Nós vamos prestar contas do que fizemos. E que bom se o Senhor nos encontrar fiel quando Ele voltar.
Amém? Eu te espero no Salmo de número 38, se o bom Deus permitir. Em nome de Jesus.